Tem pergunta? Faça a pergunta, não deixa para depois não. Pode ir interrompendo que a gente vai conversando, tá? Então a pergunta que todo mundo me faz na primeira aula é por que mecânica clássica e não qualquer outra mecânica? Bom, primeiro eu vou falar por que mecânica. Mecânica é um termo que tem a mesma dificuldade de muitos outros termos na física, que é o seguinte: a mecânica é usada no nosso cotidiano, né, mecânica de automóveis, etc., mas mecânica, dentro do campo da física, é um termo técnico que trata de um ramo da física, nesse caso, o movimento dos corpos. Então, toda vez que a gente fala em mecânica, pensem que a gente vai estudar movimento ou não movimento, né? Movimento dos corpos, tá? No geral. E aí, por que o clássica? Tá? E aí vem uma explicação um pouquinho mais complicada. Dentro da física, existem algumas abordagens da mecânica. Tá? Então, a gente tem a mecânica clássica, a gente tem a mecânica relativista, ou relativística, como preferirem. Nós temos a mecânica quântica, olha quanta mecânica que tem na física, né? E nós temos a mecânica estatística. Nossa, quanta mecânica, tem mesmo. Quando você faz a graduação em física, tem clássica 1, 2, 3, relativista 1 e 2, né? Tem tudo isso. Tá? E qual é a diferença? Todas elas estudam isso aqui, movimento dos corpos, né? Qual é a grande diferença? Na mecânica clássica, os corpos são macroscópicos, ou seja, aquilo que a gente consegue ver com os olhos, olho nu, tá? E em baixas velocidades. Tá? Já quando os corpos têm altas velocidades, velocidades que chegam aí na ordem de grandeza da velocidade da luz no vácuo, a gente vai para a mecânica relativística. Quando são corpos microscópicos, sistemas, por exemplo, atômicos ou subatômicos, a gente vai para o ramo da mecânica quântica. E quando a gente trata com muitos corpos, como por exemplo um sistema de um gás, tá? A gente vai para o ramo da mecânica estatística. E tem ainda os cruzamentos. Pode ser quântica relativista, pode ser quântica e estatística, e a gente vai ficar aqui no ramo da mecânica clássica, ou seja, nós vamos estudar movimentos de corpos que ocorrem com corpos visíveis a olho nu, macroscópicos, e em velocidades muito menores que a velocidade da luz. Então é isso que a gente vai estudar aqui no nosso curso de mecânica clássica, tá? Eu já vou salvar essa primeira lousa, que depois eu vou subindo os arquivos, né, na medida em que que eu vou mandando material para vocês. Então aqui, vou dando sempre os nomes, mecânica, tá? Processo de soldagem, hoje é dia 2 de agosto de 2021, essa é a primeira figura, tá? E aí, e o que que a gente vai estudar dentro dessa mecânica clássica, então? Eu vou dividir a disciplina de mecânica clássica em três grandes blocos e a gente já vai entender por que esses três grandes blocos. O primeiro deles é o bloco da cinemática. Depois a gente vai para o bloco da dinâmica. E depois a gente fecha com o bloco dos corpos rígidos. Tá? Então,
1, 2 e 3. Cinemática, movimento dos corpos sem ter preocupação com as causas. Tá? Então, aqui a gente vai estudar a gente vai estudar como é o processo de queda livre, como é o processo de um lançamento horizontal, mas a gente não vai perguntar por que o movimento ocorre. Por que o corpo cai? Ou por que o corpo é lançado, ele se desloca, muda de velocidade e para. A gente só vai estudar como. Os porquês a gente vai estudar na dinâmica, onde a gente vai entrar aí no estudo das chamadas leis de Newton, tá? Então aqui a gente vai estudar os porquês. Tanto na cinemática quanto na dinâmica, nós vamos trabalhar com partículas, ou seja, objetos que eu posso desprezar o tamanho deles. Qual é a implicação disso? Se eu posso desprezar o tamanho desses corpos, eles não giram, eles não têm rotação. Então aqui a gente vai ficar só no estudo da translação. E aí, na última fase, né, no último bloco, a gente vai inserir a questão dos corpos com tamanho considerável que podem girar em torno do próprio eixo ou de outro eixo, e a gente vai aplicar cinemática e dinâmica aos chamados corpos rígidos. Tá? Então, por isso essa divisão. A gente começa com a cinemática, como o movimento acontece, velocidade, aceleração, posição, se o movimento é mais ou menos rápido, mas por que não vai nos interessar? Os porquês vêm na dinâmica, onde a gente vai estudar também energia, mecânica, e aí, por último, a gente vai juntar isso tudo e dar a possibilidade, né, do sistema de tratar com um corpo que pode girar, chamado corpo rígido. Porque rígido, a gente não vai tratar de corpos que sofrem deformações ao longo do movimento, tá? Corpos com deformações em movimento, inclusive, fica fora do escopo do curso de graduação, mesmo se fosse um curso de engenharia. São sistemas muito complicados aí, só quem for trabalhar especialmente nessa área que vai estudar corpos em movimento com deformação. Tá? Até porque envolve uma matemática muito complexa. Tá? E aí eu vou aproveitar aqui para dizer como que eu vou trabalhar com vocês no semestre. Toda aula vai ter uma atividade para ser feita. Então, uma atividade sobre aquele conteúdo que foi abordado. Eu vou dar a vocês sempre um tempo dentro das aulas para que façam as atividades. Ah, eu não consegui fazer, quero fazer um pouco depois. Tudo bem, não tem problema. Vocês vão ter aí, em geral, o prazo de uma semana para entregar a atividade. Mas ninguém vai poder dizer, ah, não deu tempo de fazer. Não deu tempo, mas foi dado tempo dentro da aula, tá? Inclusive com a possibilidade de tirar dúvidas comigo. Todas essas atividades valem nota, sim. Eu vou trabalhar com 3 provas, tá? Estas provas, por exemplo, a P1, ela tem 5 pontos que vêm das atividades. Então, assim, fiz todas as atividades do primeiro bloco. Você tem 5 pontos, tá? E mais 5 pontos da prova propriamente dita. Tá? Prova online com prazo de alguns dias para ser entregue. Tá? Também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, ó, fiz todas as atividades, 5, porque eu consegui acertar aí na prova, né? Se acertar tudo, mais 5 pontos. Isso vai ocorrer durante todo este semestre. Então, nós vamos ter, assim, a P1, a P2, tá? E a P3. Estou considerando aí aqueles blocos de matéria aqui de cima. No final do semestre, como é que eu vou trabalhar essa nota? Eu vou pegar a maior das 3 notas, as 2 maiores e fazer a média, tá? Então vamos supor, você foi mal na primeira, não consegui entender, tive dificuldade, tirou 2, né, na P1, não entregou as atividades, mas aí depois na P2 você começou a se recuperar, conseguiu 6, e na P3 você evoluiu e tirou um 10. O que vai acontecer com a sua nota no final do semestre? Essa nota vai ser desprezada,
Eu vou pegar essas duas aqui, tá? E a sua média vai ficar 6 mais 10 dividido por 2, você vai ficar com média 8. Tá? Então, eu vou sempre desprezar a nota mais baixa e calcular a média sobre as mais altas, lembrando que cada uma dessas notas tem essa composição aqui, tá? As atividades, ou seja, se você acompanhou as aulas e fez todas as atividades, independente da nota, acertei tudo, acertei menos na atividade, fez, ela entra como nota. E, efetivamente, a nota da prova, tá? Então, e se eu for, um outro exemplo, né? E se eu tiver tido problemas lá pelo meio do semestre, né? Vamos ver um outro caso aqui, ó. Você tirou, foi super bem na P1, né? Tirou um 8. Na P2, você teve um desempenho ruim, né? Ficou com 4. E na P3, você conseguiu se recuperar e tal, e ficou com 7. Terminou o semestre, eu vou lá, cancelo isso aqui, pego as outras duas e vou calcular a média como sendo, então, 8 mais 7 dividido por 2, você vai ficar com 7,5 de média. Tá? Então, alguma dúvida sobre isso, pessoal? Quem tiver com dúvida e tiver sem microfone também pode mandar a dúvida pelo chat, tá? Nenhuma dúvida aqui no chat, ok. O que mais? Como todas as atividades elas vão ficar disponíveis para vocês por pelo menos uma semana e todas as aulas vão ter a gravação, quem tiver com problemas de horário, não consegui entrar na aula porque estava no horário de trabalho ou saí da fábrica e deu lá um problema, não consegui, enfim. Assista o vídeo, faça a atividade e me avise, porque daí eu considero aquela aula com presença, tá? Peço a vocês sempre que me avisem, porque é muita gente, eu consigo até acompanhar isso, mas não dou conta de todos. Então, sempre me avisem que isso está ocorrendo. Às vezes, já tiveram vários alunos que trabalhavam em turnos, então, assim, o cara ficava, pelo menos uma vez por mês, ele não conseguia assistir a aula, porque ele, naquela semana, estava no turno dele, em que ele trabalhava pela manhã. Tudo bem. Inclusive, se tiver dúvidas, traga a dúvida que a gente vai tirando dentro dos horários das aulas, tá ok? Então, eu acho que isso ameniza bastante os problemas que eventualmente vocês venham a ter. Eu sei que devido aí à pandemia, algumas empresas mudaram um pouco a sistemática de trabalho, e a nossa ideia aqui é não deixar ninguém de fora, não prejudicar ninguém. Então, assim, estou com dificuldade na matéria? A conversa, a dificuldade geral da turma, tem alguma coisa no método que eu estou usando que não está tão legal? A gente muda, tá? Tem coisas que funcionam muito bem com uma turma, não funcionam tão bem com outras, tá? Então, depende um pouco aí da turma, tá? Vou fazer um teste agora com vocês. Eu não sei se vocês já fizeram alguma atividade em grupo, já usaram Teams para atividades em grupo? Não entendo isso. Não? Então, olha só. Eu vou fazer algumas atividades ao longo da disciplina que vão ser em grupos. E eu vou fazer um teste agora com vocês para vocês verem como é que funciona. O que que eu vou fazer aqui? Vocês estão em 11 pessoas, eu vou criar 3 grupos, vai dar aí, né, alguns grupos com 4 pessoas, um grupo com 3. E quando eu ativar o grupo, vocês vão sair dessa reunião aqui, onde estamos todos, e vão passar para uma sala que vai estar só o grupo. E aí lá vocês podem trocar ideias e tal, dentro daquele grupo. Quando terminar a atividade, eu vou entrando nas salas, né? Eu vou até pedir a vocês que esperem, eu vou entrar em sala por sala para ver se está tudo bem. E aí, quando terminar isso, eu trago todo mundo de volta para cá. Tá? Vocês só vão ver a mudança de tela de vocês. Então, eu vou fazer. Agora a gente não vai fazer nenhuma atividade em grupo, eu vou só fazer o teste para que vocês vejam como funciona, tá? Então, estou criando as salas, vocês não veem nada, só ficam vendo o grupo total. E quando eu ativar as salas, que eu vou fazer agora, tá? Vocês vão saindo daqui e vão sendo levados lá para o grupo
1, 2 e 3. Então, vou passar pelos grupos daqui a pouquinho. Vocês estão sendo abduzidos e levados para os grupos.